Olá a todos, o meu nome é Saulo Santos Tavares, eu sou docente do curso de pós-graduação e mestrado profissional. A minha pesquisa, ela traz como tema jogos teatrais e inclusão socioeducativa para alunos com deficiência intelectual do município de São João de Pirabas. Bem, eu quero saudar a banca, a professora Maria Ana por ter gentilmente aceitado participar da qualificação e da defesa, o professor Denis também que participou da qualificação e da defesa e também foi um dos que me orientou, o professor que me orientou no início da pesquisa, e agradecer a professora Cimei, por ter me norteado durante esses 2 anos brilhantemente, e sem ela esse trabalho não teria saído. O meu trabalho, a minha pesquisa, ela vem com o nome de Jogos Teatrais e Inclusão Socioeducativa de alunos com deficiência do município de São João de Pirabas. Para quem não conhece, São João de Pirabas é uma cidade do Nordeste paraense, que fica aproximadamente 200 km de distância da capital. Segundo dados do IBGE, a população de São João de Pirabas hoje está em aproximadamente 23 mil habitantes. Desses 23 mil habitantes, 5.200 estão matriculados na rede pública de ensino, 5.200 são alunos. Somente na rede pública, porque naquele município não tem rede privada, certo? E desses 5.200 alunos, foi feito um levantamento que aproximadamente 180 precisam de um atendimento especializado em determinada área, seja física, um atendimento especializado em determinada área, seja física, motora, intelectual, auditivo, visual. Desses 180 alunos que a rede pública municipal atende, 140 são atendidos no Centro de Atendimento Educacional Especializado, que é o CAEE, a instituição que o trabalho foi quase todo que desenvolvido, a pesquisa foi realizada lá com os alunos de lá. No CAEE, hoje nós temos aproximadamente 140 matrículas, 140 alunos regularmente matriculados. E esse atendimento é nas mais diversas deficiências, deficiência auditiva, visual, mas o foco da minha pesquisa são alunos com deficiência intelectual. Porque desses 140 alunos, aproximadamente 90 têm esse tipo de deficiência. Não exclusivamente a deficiência intelectual somente. Alguns têm múltiplas deficiências, mas todos esses 90 que foi feito o levantamento, todos eles se enquadram também como deficientes intelectuais. Essa denominação de deficiência intelectual, ela segue alguns padrões que alguns autores fazem uma classificação. Segundo o PAN 2008, em seus manuais de psiquiatria, eles orientam que para que seja feito essa determinação do que é deficiência intelectual, esse aluno, esse indivíduo passe por alguns testes que vão de anamnese, testes com equipes multidisciplinares e também com equipe de psicólogos, terapeutas e clínicos psiquiátricos. Pimenta 2019 fala que para ser caracterizado como deficiência intelectual, o indivíduo tem que se enquadrar em pelo menos 3 das seguintes características: o trato com a higiene, aprendizagem de autogestão e nas relações interpessoais. A pesquisa foi realizada nesse mesmo centro, no CAEE, com 10 interlocutores. Esses 10 interlocutores foram divididos da seguinte maneira: 6 homens e 4 meninas, 6 do sexo masculino e 4 do sexo feminino. Porém, todos os 10 com deficiência intelectual. Mas, a princípio, havia sido feita uma triagem. Primeiro foram selecionados 20 alunos, depois 15 e, por fim, esses 10, pois eles participaram da pesquisa do início até o final, até a fase de conclusão. Esses 10 alunos, a faixa etária varia entre 9 e 36 anos. Apesar dessa faixa etária ser tão diferente, tão heterogênea,
É justamente isso, é para mensurar se essa diferenciação nas idades traz algum reflexo para o resultado da pesquisa. E foi verificado, a gente vai ver nas considerações finais, que não fez diferença porque o nível intelectual não está de acordo com a idade cronológica, e sim com a severidade da sua deficiência, e sim com o grau de deficiência que cada um apresenta. Tá? Todos esses alunos são regularmente matriculados no CAEE. O CAEE ele surgiu no município de Maracanã, no Pará. Tá? Foi feito um levantamento lá no ano de 2011, a Secretaria de Educação fez um levantamento e viu que naquele município existiam aproximadamente 250 alunos que necessitavam de atendimento educacional especializado. Mas já existiam as salas multifuncionais, porém essas salas multifuncionais não estavam dando conta de atender toda essa demanda nas suas particularidades. Tá? Então, esse projeto foi implantado lá através do professor Lucivaldo Souza. O mesmo projeto, como outros municípios viram que houve êxito, outros municípios passaram a convidar o professor para fazer a implantação no seu município. Foi então que no ano de 2014, a CEMED de São João de Pirabas, a Secretaria Municipal de Educação, fez esse convite para esse professor e demonstrar e tentar implementar esse mesmo projeto que já havia sido executado com sucesso no município de Maracanã, no município de São João de Pirabas, porque foi feito também um levantamento, no mesmo município foi feito esse levantamento e viram que aproximadamente no São João de Pirabas, no ano de 2014, existiam 100 alunos que necessitavam desse atendimento educacional especializado. Não só o atendimento educacional, mas também atendimento motor, físico-motor, intelectual, atendimento psicológico. Então, e por fim, esse projeto foi implementado lá, esse programa que existe até hoje e conta com atendimento psiquiátrico, psicológico, fonoaudiólogo, fisioterápico, com educador físico, com professor de artes, com psicopedagogo. Existe uma equipe multidisciplinar lá para atender toda essa demanda que vem do município e da sua zona rural. Então, a partir de 2014, depois que esse projeto foi implementado, me fizeram um convite para estar participando, para estar fazendo parte dessa equipe, para desempenhar duas funções dentro desse programa. A primeira função de professor de educação física, porque eu tenho essa formação, tá? Sou formado pela Universidade do Estado desde o ano de 2009 e também como arte educador, porque eu já desenvolvia um trabalho com alunos especiais dentro de uma outra escola no município, voltado para todas as deficiências. Eu ainda não trabalhava essa deficiência exclusiva, eu não trabalhava ainda com exclusividade a deficiência intelectual, mas eu já utilizava os jogos teatrais como ferramenta pedagógica, pois, segundo Brecht 2005, a história do teatro é tão antiga quanto a história da humanidade, né? E nessa perspectiva, o homem sempre buscou expressar seus sentimentos, suas emoções, suas angústias, suas dores. Essa influência que o teatro ainda exerce sobre a humanidade, ela se transfere para dentro da escola, pois ele é uma ferramenta fundamental no processo de aprendizagem, de inclusão, de socialização, não só dos alunos especiais, mas de toda a comunidade escolar. Trabalhar o teatro na escola é importante não só como espetáculo, é importante também que o professor saiba trazer esse aluno como personagem principal, saiba trazer esse aluno para o foco, que esse aluno seja sujeito do processo educacional, pois a BNCC ela prevê que o teatro é parte curricular obrigatória em todas as escolas. Então, com esse entendimento, o teatro era para ser aplicado em todos os níveis de ensino, não só no ensino regular.
E é isso que o meu trabalho, essa minha pesquisa, ela tenta mostrar, ela tenta trazer. É o teatro em outras realidades, os jogos teatrais para uma outra realidade, numa outra perspectiva. Nessa perspectiva da inclusão, da socialização. Hever Bell, 1989, fala que o teatro ele tem a obrigação de instruir divertindo. E negar isso seria negar a própria existência, tá? Então, Hever Bell, ela foi uma das autoras que me fizeram trabalhar nessa perspectiva do teatro da inclusão. Não que ela tenha trabalhado exclusivamente a inclusão, jogos teatrais com inclusão, mas em alguns momentos ela faz a citação de alunos que ela trabalhava, alunos que tinham determinadas deficiências, tá? Não só ela, tanto que ela se baseou nos estudos de uma outra autora, só que essa outra autora, uma americana, Viola Spolin, tá? Que também trabalhava o teatro na educação. Nenhuma delas trabalhou exclusivamente com alunos deficientes, mas todas trabalhavam também numa perspectiva de inclusão. Então, essas duas autoras e mais a Ingrid Coldella, Viola Spolin, Olga Hever Bell e Ingrid Coldella, foram digamos assim, que as basilares para a minha pesquisa. O referencial teórico dessa pesquisa foi focado numa pesquisa qualitativa com foco na pesquisação. Moreira, 2002, versa que a pesquisa qualitativa com foco na observação é uma estratégia que alia ao mesmo tempo ambientes naturais, análise de planilhas e mapas. Já para Tames e Target, 1988, fazer pesquisação significa planejar, observar de maneira mais consciente e rigorosa. Então, esses conceitos me fizeram, além da pesquisa de campo, me fizeram também ir buscar outros referenciais teóricos. E o principal deles, para o meu estado da arte, eu fiz um levantamento dentro do próprio programa, do Prof. Artes. Eu fiz um recorte temporal de 2012 a 2018. Porém, as pesquisas, apesar de o programa ter iniciado em 2012, só tiveram as primeiras produções a partir de 2014, que foi quando a primeira turma se formou. Então, esse recorte vai de 2014 a 2018, que é a turma que eu iniciei em 2018. Durante essa pesquisa desse recorte temporal que eu fiz no site, no banco de dados da UDESC, que é a IES mantenedora do programa, eu encontrei várias produções voltadas para pessoas com deficiência, para o teatro, né, para a inclusão, porém nenhuma delas fazia essa relação direta entre o teatro e pessoas com deficiência intelectual. Por isso que esse produto, essa pesquisa é relevante, se torna relevante tanto para a academia quanto para a comunidade, pois é algo, não digo de um ineditismo, mas é algo pouco estudado, até então pouco estudado. O resultado dessa pesquisa foi uma cartilha, tá? Foi elaborada uma cartilha com 10 jogos. Esses jogos, eles já fazem parte do referencial de Olga Hever Bell, porém, eles trazem uma novidade, que são as adaptações na sua forma, na sua maneira de ser utilizado como ferramenta pedagógica, e os seus interlocutores, tá? Que são pessoas com deficiência intelectual. Então, esses 10 jogos foram adaptados, sofreram modificações no seu tempo, na sua nomenclatura e principalmente na sua forma, na sua jogabilidade. Tá? E é esse o legado que a gente tenta deixar. É um trabalho que sirva de parâmetro ou para novas pesquisas, para a academia, mas, sobretudo, que deixe um legado para a comunidade que participou ativamente da produção, da confecção dessa produção. Hever Bell, 1996, página 25,
fala que o educador deve adaptar as atividades a cada momento, para cada criança e para cada grupo. Para isso, a cartilha vem trazendo 3 nomenclaturas, 3 denominações de jogos. Primeira categoria é de expressão gestual, são 5 jogos. A segunda categoria de expressão corporal, a cartilha vem trazendo 4 jogos. E a terceira categoria de expressão verbal, a cartilha vem trazendo somente um jogo. Dentro da categoria de expressão gestual, o objetivo é fazer uma interação entre esses alunos com relação à afetividade, trazendo um pouco mais do toque, das relações mais próximas. Com relação à categoria de expressão corporal, é desenvolver habilidades com relação à coordenação motora, aos aspectos físicos, à musicalidade, né, ao ritmo, à dança. E a terceira categoria, que é a expressão verbal, tem como objetivo principal melhorar a fluência da fala, da imaginação desse aluno. Todas as atividades dentro dessas 3 categorias foram acompanhadas de perto sempre por todos os profissionais que trabalham lá nesse centro de atendimento. Todas as atividades foram acompanhadas pela psicopedagogo, em outro momento pela fonoaudióloga, pelo fisioterapeuta. Sempre tinha um profissional ou 2 fazendo esse acompanhamento e auxiliando durante as atividades, na produção dessas atividades. A partir daí, então, surgiu esse produto, essa produção pedagógica, que é a cartilha com as 10 atividades. Tá? Cada jogo desse, ele é referenciado por um outro jogo de Olga Reverbel. Os primeiros 5 jogos são de expressão gestual, foram adaptados também dos jogos de Olga Reverbel. O primeiro jogo, como vocês estão vendo, na perspectiva de Olga Reverbel, ele se chamava Caminhar Superando Dificuldades. Tá? Depois das devidas adaptações para o público com deficiência intelectual, ele se transformou no jogo com o nome de Não Paro. Ele busca desenvolver a percepção e conscientização corporal dos alunos, gradativamente aumentando seu nível de dificuldade em seus movimentos, na busca de uma melhora na superação das dificuldades do cotidiano. O segundo jogo ele se chamava O Modelador. Com as adaptações também passou a se chamar O Escultor. O objetivo principal dele é desenvolver o relacionamento grupal, bem como a inclusão e socialização por meio de atividades de imaginação com contato físico, melhorando assim a coordenação motora através dos gestos motores exigidos durante a atividade. O terceiro jogo era O Cego, tá? Modificou para Siga em Frente. Ele tem como objetivo principal ampliar a percepção espacial do aluno e desenvolver as noções de lateralidade e equilíbrio, assim como promover uma maior interação e confiança entre os alunos. O quarto jogo era chamado de O Equilibrista. Com as adaptações, ele passou a ser chamado de O que você está carregando. Ele tem como objetivo desenvolver a percepção através dos movimentos, como se estivessem carregando objetos imaginários, proporcionar uma vivência em um jogo cooperativo, onde todos os alunos terão que trabalhar em grupo para que a atividade fique coreografada para melhor assimilação. E o quinto jogo se chamava Mudando de Humor, e com as adaptações ele passou a se chamar Careta. Ele busca desenvolver a espontaneidade, a comunicação, aliando a linguagem verbal e linguagem gestual facial, bem como aprimorar a capacidade de autoexpressão dos alunos, principalmente os alunos com deficiência intelectual, pois normalmente esses demonstram dificuldades em demonstrar seus sentimentos e emoções. Essas primeiras 5 atividades, os primeiros 5 jogos, foram jogos de expressão gestual. Então, a segunda categoria trabalhada foi a categoria de expressão corporal. Tá?
Nessa categoria, o primeiro jogo foi o jogo elevador, que passou a ser chamado de sobe e desce com os cotovelos. Tenta desenvolver o equilíbrio corporal utilizando apenas algumas partes do corpo, aperfeiçoar a coordenação motora fina, coordenação motora grossa e a coordenação motora geral, e principalmente a coordenação motora específica, a qual será mais trabalhada nessa atividade. O segundo jogo, dentro dessa mesma categoria, foi o relógio gigante, que passou a ser chamado menino, menina, relógio. Ele busca desenvolver a espontaneidade corporal por meio dos movimentos, ensinar os alunos com DI como reconhecer as horas no relógio analógico, assim como fazer a diferença entre os intervalos de hora de manhã, tarde e noite. O terceiro jogo foi o jogo Eu Mergulho Confiando, que passou a ser chamado Um por Todos e Todos por Um. Busca desenvolver a socialização, a atenção e técnicas de trabalho em grupo por meio da cooperação e do diálogo com o grupo. Melhorar a afetividade, o relacionamento interpessoal e confiança na equipe a qual está inserido. O quarto jogo nessa categoria foi o jogo Os Animais Caminham, que passou a ser chamado Que Bicho é Esse? Tem como objetivo desenvolver a espontaneidade, a assimilação de sons, locomoção de maneiras diferentes e imitação de animais. A terceira e última categoria foi a categoria verbal, jogos de expressão verbal, que por ser a categoria que mais eles sentiram dificuldade, foi feito somente uma adaptação, que era o jogo A Festa É, e passou a ser chamado de o jogo Vamos Comemorar. Ele busca potencializar a expressão verbal através da improvisação, desenvolver a capacidade de criação de roteiros espontâneos, aprimorar a teatralização em cenas do cotidiano, bem como as datas comemorativas. Bem, essa cartilha foi resultado do artigo, da pesquisa, com 10 atividades, com 10 jogos adaptados da autora Olga Reverbel. Porém, essas atividades elas podem sofrer novas modificações de acordo com o grupo que o professor queira trabalhar, tá? Porque a gente sabe que nem todas as deficiências são iguais, nem todos os níveis dessas deficiências são iguais. Alguns são mais moderados, outros são mais graves. Então, ela pode e é flexível para sofrer novas alterações e modificações na sua jogabilidade. Bem, e com isso eu concluo a minha defesa, aqui eu encerro a minha defesa e passo a palavra para a minha orientadora, professora doutora Cimeia Andrade. Muito obrigado.